Contra uma... Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, meus irmãos? Glória a Deus. Estamos aqui mais um dia para aprendermos sobre a palavra do Senhor. Palavra essa que nos edifica a cada dia, nos transforma e nos liberta, não é verdade? Sejam todos muito bem-vindos pela graça do Senhor Jesus. Não só vocês que estão aqui presentes, mas vocês aí que nos estão... Eita! Estão nos acompanhando pela live. Deus, é que eu estou interativo com a tela aqui. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Lembrando a vocês que aqueles que têm as famosas perguntinhas, por favor, coloquem aí no chat. Vocês que não conseguem estar presente, vai ter, eu creio que vai ter bastante pessoas assistindo online hoje. Mas se não estiverem entendendo, ou se tiverem alguma perguntas, assim, vamos assim dizer, por favor, responda no chat. Aí eu creio que o nosso irmão Fê aí, ele vai direcionar a pergunta para nós. Se tiver ao nosso alcance de responder, irmão, acho que eu... Ô Gessé, por favor, filho, liga só o ventilador aí para nós, por favor. Hoje o dia tá quente. Obrigado, meu irmão. Por favor, aí o Fê reporta as perguntas para nós. Se tiver ao nosso alcance aí, nós vamos responder. Se não tiver, nós vamos procurar a resposta, certo? E os que estão aqui presentes conosco, aquele que tem dúvida, por favor, levante a mão. E aí eu acho que o nosso irmão Ronaldo, né, que está com o microfone aí, hoje ele está na assistência do microfone. Ele vai ficar caçando as perguntas aí para os irmãos. Ok, irmãos? Os irmãos lembram que texto que nós paramos na aula passada? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Gênesis. Isso, Gênesis 4, né? Nós paramos lá no 17, não é isso? Mas nós vamos ler um pouquinho antes para recapitular um pouco os irmãos a mente, porque isso é bom. E também eu fui procurar lá no hebraico a pergunta da nossa irmã Gilmara, porque eu tinha falado que nós íamos atrás, que ela falou a respeito do sangue, né? Nós vamos ler de novo e depois nós vamos entrar no texto, tá bom? Depois, é aquilo, irmãos, nós vamos ler rapidamente, aí nós vamos vindo contando as histórias, ok? Então tá. Lembrando aos irmãos que... Quem foi que escreveu o livro de Gênesis, irmãos? Moisés, não é isso? Ele é o narrador do livro de Gênesis, não é? Ele estava escrevendo para quem este livro? E eles estavam já próximo da onde? Isso, eles já estavam próximo à terra da Nova Canaã, certo? Então ele está escrevendo para doutrinar o povo dele a entrar na terra, tudo bem? Porque ele mesmo, coitado, nós sabemos da história aí que ele não conseguiu entrar, ele só avistou, mas não entrou, ok? Vamos lá na leitura, irmão. Nós vamos ler aqui no Gênesis 4 de novo, rapidamente. Aí nós vamos parando nos pontos e discutindo, ok? Vamos lá, ó. E coabitou o homem com Eva, sua mulher. E esta concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o seu semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas te cumpre dominá-lo. E disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse-lhe Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre toda a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão.
Quando lavares do solo, não te dará ele sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças fora da tua face, da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal a Caim, para que não o feriste de morte. E ao quem que encontraste. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ok? Então vamos lá. Aqui, irmãos, nós já temos o que aconteceu com Adão e Eva, certo? Adão e Eva, eles pecaram, como nós já sabemos da história, e eles foram expulsos do jardim do Éden, tá? Lembra que eu falei para os irmãos? Existe o Éden e existe o jardim que estava no Éden. Então era o jardim que estava no Éden. O Éden era uma cidade, assim a gente pode se dizer, e o jardim ficava no meio dessa cidade, beleza? E aí nós sabemos o que aconteceu com Adão e Eva. E é interessante na leitura, irmãos, porque assim, a leitura ela começa assim, ó: e coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concedeu e deu à luz a Caim. Aí, irmãos, olha que interessante a frase que Eva fala quando ela adquire Caim. Ela fala assim, ó. Aí a versão, lembrando os irmãos, a versão que está diferente, aí a gente levanta a mão e vai comparando as versões, tá? Mas vamos lá. E aí ela fala assim, olha que interessante: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Caim, irmãos, no hebraico, o nome Caim significa auxílio, ajuda, força. Então ela fala o quê? Com a ajuda do Senhor, ela concedeu a Caim. E aí ela fala assim: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Mas olha que interessante na leitura, irmãos. Olha quando se trata para Abel. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Então aqui nós vemos o quê? Que o nome Abel no hebraico significa literalmente sair depressa. Abel. Caim não, Caim significa aquele que Deus auxiliou, que ajudou. E olha que interessante, irmãos. Lembra quando nós lemos ali, um pouco antes em Gênesis 3,15, que Deus ele faz uma promessa ali? Ele faz uma promessa ali tipificando a serpente e ele faz uma promessa para Eva, não é verdade? Ele fala o quê? Ele fala o quê entre os dois, Gênesis 3,15? Ele fala o quê? Ó, a serpente esta te ferirá o calcanhar, não é isso? E o teu descendente esmagará a sua cabeça, né? Te ferirá a cabeça, esmagará a cabeça. Quando essa promessa, ela fica gravada na cabeça de Eva, certo? Ela fica gravada na cabeça de ambos, né? De Adão e de Eva. Quando Caim nasce, a Eva já entende o quê? Quando ela fala adquirir um varão com a ajuda do Senhor, ela já está pensando o quê? Que este descendente já seria o descendente que iria acabar com tudo aquilo que Satanás fez lá no jardim do Éden. Então ela fala o quê? Adquirir este homem com o auxílio do Senhor. E lembrando os irmãos, para aqueles que têm dúvida, Adão e Eva foram salvos, irmãos? Nós falamos sobre a soteriologia, né? Que é o estudo da salvação. Se Eva e Adão ou Eva estivessem com tanta raiva de Deus assim, eles não teriam, principalmente Eva nessa frase, ela não teria colocado Deus nessa história. Ela simplesmente teria falado o quê? Cara, eu consegui um filho aqui e pronto. E detalhe, aquele Deus que todo mundo pensava que era bondoso, ele foi rude e nos tirou do jardim do Éden. Mas não, irmãos, eles tiveram uma visão boa de Deus. E eles falaram o quê? Principalmente Eva, com a narrativa dela aqui, falando por Moisés: concedi um varão com o auxílio de Deus, do Senhor. Ele me ajudou a ter este homem. E tudo leva a crer, irmãos, que este Caim, ele já seria esse descendente. Mas logo em seguida, Eva já tem um outro filho, mas esse outro filho ela não menciona nada. Ela só fala assim: depois deu à luz a Abel, seu irmão. E Abel é simplesmente o que? Saiu depressa. Para nós vermos como é que é a concepção do ser humano. E olha que interessante, irmãos. Abel, ele foi pastor de ovelhas. Já Caim, ele foi o que? Lavrador de terra.
agricultor, ali, muito ligado à agricultura, irmãos, porque se você depois for ler Levíticos, se depois você for ler Números, principalmente Levíticos, quando tem a parte dos sacrifícios, lá fala das cevadas, da flor de trigo, porque o trigo é uma forma da gente agradecer ao Senhor, de entregar. Então existiam as ofertas de sacrifícios que era com sangue, que aqui Caim ficou à parte, porque ele era criador de ovelhas, né, criador de gado e tudo aí vai. E Abel, seu irmão, era criador da terra. Por que terra, irmão? Porque o pai falou para o filho o seguinte, ó, porque o pai aprontou, agora o pai vai ter que plantar, agora o pai vai ter que regrar a terra. E agora o pai, com o suor do suor do rosto do pai, o pai vai ter que comer. E você, Caim, meu filho, vai ter que fazer a mesma coisa com o pai. Porque assim, irmãos, naquela época, a melhor tradução que existia era a oral. O que era oral? Tradução oral. É aquilo, é o pastor Fran e a tia Néia ensinar para os seus filhos, os seus filhos ensinarem para os seus netos, e os seus netos para os seus bisnetos, e por aí vai. Na cultura brasileira, isso não é tão aceito hoje em dia, com essa geração que nós estamos vivendo. Mas se você pegar, por exemplo, um árabe, se você pegar, por exemplo, um japonês, um judeu, eles levam isso com muito critério. Dos mais velhos sempre ensinarem os mais novos. E aqui, Adão e Eva fazem a mesma coisa. Ele está ensinando os filhos, tá? E aí o que aconteceu? Repito, Abel ele se torna criador de gado, de ovelhas, de bichos, essas coisas assim. E Caim já se torna lavrador da terra. E aí que é interessante, irmãos, o que Deus está mostrando entre uma linha e outra linha, tá? Ó, existe essa linha e existe essa linha. E Deus ele vai deixando a bifurcação muito clara a partir de Caim e Abel. E vai ficando mais clara ainda mais para frente, onde nós vamos analisando o texto. Tudo bem até aí, irmãos? Tá ok? Então, estou conseguindo assimilar? Tá tudo? Então vamos lá. E aí o que aconteceu? Ela fala que ela concede a Abel, e Abel se tornou pastor de ovelhas. E Caim, né, se tornou lavrador. Aconteceu que no final de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele pega uma oferta ao Senhor, tá? Ele traz uma oferta, olha a leitura, ele traz uma oferta. E olha Abel, irmão, a diferença de Caim para Abel. Abel, por sua vez, trouxe o que? Das primícias. Ou seja, o seu melhor do rebanho e da gordura deste. Então quer dizer, como que nós podemos, igual a irmã falou, né? Como é que Adão e Eva, eles tinham essa noção de sacrifício? Como que é que ele passou para os filhos dele? Como foi que ele conseguiu que os filhos deles entendessem? Irmãos, Adão e Eva, eles sentiram na pele tudo aquilo que eles viveram no paraíso e tudo aquilo que eles foram distante. E eles ensinam aos filhos o quê? Que tudo aquilo que é o melhor tem que oferecer ao Senhor. Tem que oferecer ao Senhor. Porque Deus deu o melhor para eles. E aqui, irmãos, não estava constituído as leis de Moisés. Lá na frente, ó, nós não sabemos a data que Moisés vai instituir como é que vai ser os sacrifícios, porque Deus vai dar para ele essa instituição. Ó, você vai degolar o animal, você vai pegar o rim, você vai pegar a gordura. Neste princípio não tinha isso. Mas lembrando o quê? Que Moisés, ele está querendo ensinar um povo. Estão entendendo? Então Moisés fala o que? Abel fez o melhor de si e ofereceu ao Senhor. E Caim pegou o que tinha no campo e ofereceu ao Senhor também. Mas aí existe uma medida, irmãos. Olha que interessante. Abel pegou do seu melhor, da primícia, e ofereceu a Deus como seu melhor. E olha Caim um pouco anterior, ele faz o que? Ele só traz do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Tipo, ele pega uns frutos somente e ele entrega ao Senhor. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Um trouxe só uns frutos e o outro trouxe o seu melhor, a primícia. E olha que interessante. Eu estou ainda no 4, tá? Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo de que Caim e da sua oferta não se agradou. Os irmãos lembram como é que Deus aceitava as ofertas? No Pentateuco a gente tem muito disso. Os irmãos lembram como é que Deus
a oferta foi válida ou não foi válida, os irmãos lembram como é que era? Isso, a oferta era sacrificada ali, vinha um fogo que era do Senhor e consumia a oferta, certo? Obrigado, Fê, obrigado quem foi que respondeu aí também, o fogo. Automaticamente, quando os dois oferecem, irmãos, Deus vem com um fogo e ele consome a oferta de Abel. E de Caim ele não consome. Naquela mesma hora, olha que interessante, irmãos, ao passo de que Caim a sua oferta não se agradou, ponto. Na mesma hora, irou-se sobremaneira Caim. Ele já ficou furioso. Naquela mesma hora, ele já ficou furioso. E olha que interessante, irmãos. Ficou furioso, né? E o que aconteceu? O semblante dele mudou. Vamos ao ponto que sua oferta, né? Aí vamos, ponto, decaiu-lhes o semblante. Nós já vamos para o 6. Então ele ficou irado. E na hora a sobrancelha dele, sabe quando a gente está nervoso, que a gente fica aquele marrudão? A sobrancelha, ela fecha. A minha que parece uma taturana, é fácil saber quando eu estou nervoso, que ela já fecha na hora. Então, a sobrancelha, ela fica amarga, ela amarra a cara. E Deus percebe isso. E Deus percebe. E aí olha que interessante, irmãos, no 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? As mesmas perguntas, irmãos, que Deus fez para os pais dele uns tempos lá atrás. Quem te disse que estava nu? Quem falou que você, quando comesse, ia morrer? Está entendendo? E aí ele pergunta: se procedesse bens, não é certo que seria aceito? Caim, se você tivesse oferecido o seu melhor fruto, eu também não teria aceito? Se você não desse o seu melhor, eu também não teria aceito? Mas olha que interessante, irmãos. É pergunta que Deus faz. Os seus estão pergunta aí também? É uma pergunta, né? Não seria aceito também, se você fizesse o melhor? Se todavia procederes maus, eis que o pecado que jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cabe dominá-lo. Deus está falando o quê? Presta atenção. O seu desejo que já está aí no seu coração vai ser contra você mesmo. Vai ser contra você mesmo. E cabe você dominá-lo. Cabe você dominá-lo. Então olha que acontece, irmãos. Aí nós vemos o que? A sagacidade. Porque aqui nesse texto a gente já não vê mais a cobra, a serpente. Mas a gente já vê um atributo de Satanás que é o que? A raiva, o ódio. E aquilo já permeou o coração de Caim, porque na hora ele já muda o semblante. E ele sabia da história que Adão e Eva tinham contado para ele já: olha, filho, a serpente ela é isso, ela é isso, ela é isso. E por causa disso foi que o pai foi expulso. E na hora, irmãos, ali já não tem mais a serpente, mas já tem um atributo de Satanás, que é o ódio, a ira, a raiva, a vingança. E ele fica transformado, ele fica irado. E na hora ele já fecha a cara, e Deus ainda pergunta para ele: filho, presta atenção, ó, o pecado já está na sua porta, já está no seu coração. Mas cabe, aí antes disso ele ainda afirma falando o quê? Ó, mas o seu desejo vai virar contra ti. Porque assim, irmãos, o pecado na hora que nós estamos fazendo é muito bom. Ele é muito prazeroso. Mas olha que interessante aqui, ó. Já vamos começar cá. Pode falar, meu irmão. Então, é interessante que o pecado, ele estava na porta, mas Caim que abriu a porta para ele. Vamos lá, é isso que é interessante. Ele fala o quê? Olha o que Deus fala para ele, né? Cara, o pecado já está na tua porta. E detalhe, o seu desejo vai ser contra você, mas cabe você dominá-lo. Aí aqui a gente brinca, né, irmão, do famoso livre-arbítrio, né? Se realmente, o Feio vai dar risada dele, se realmente tem o... Ele já fala: não, se realmente, Senhor, me perdoa, eu fiz mal, não quero matar o meu irmão. Mas não, irmão, já estava dentro do coração dele. Já estava dentro, era só consumir, era só questão de tempo. Só que Deus não tem ninguém por inocente, irmãos. Deus não tem ninguém por inocente, Ele nos avisa antes, sempre. Então Ele fala o seguinte, Ele fala assim: meu irmão,
o pecado está na tua porta. Isso vai ser contra você mesmo. Só que cabe você dominá-lo. Beleza. Aí nós vamos vindo. Lembra, irmãos, que a cobra ela é sagaz? Ela era astuta mais que todos os animais. Vocês lembram que nós falamos nas aulas anteriores? Olha que interessante. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Na cabeça, nós já sabemos o texto, irmãos. Na cabeça de Caim, ele já sabia o que ele ia fazer. Porque ele já estava cercado de ódio. Mas a inocência de Abel faz com que ele vá com seu irmão. E detalhe, ele poderia ir para qualquer lugar ali. Mas Caim escolhe um lugar isolado, no campo. No campo. Não tinha, irmão. É lógico, irmãos, nós não sabemos a idade de Caim e Abel. Nós não sabemos quantos filhos nesse intervalo de tempo Adão e Eva também teve depois. Tá? Mas nós sabemos que Moisés está trazendo a narrativa dos seus irmãos. Então assim, estavam os dois, com certeza já tinham vários irmãos. Porque Abel, perdão, irmãos, porque Adão viveu 930 anos. Isso antes, depois da conta do paraíso. Então assim, foram muitos filhos. E aí o que acontece? Ele fala o quê? Vamos para o campo. E o irmão, inocente, assim como Eva, fala, cara, meu irmão está me chamando, eu vou para o campo. Pô, ele é o irmão mais velho, que ele não vai fazer mal para mim. E aí ele fala, vamos para o campo. Ele fala, tá bom, vamos para o campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o quê? O matou. Mal sabia Abel que aquele seria a última volta dele no campo. E o seu irmão, secado pela sua inveja, pela sua ira, pela sua raiva, o que ele faz? Leva o irmão na inocência para o campo e mata seu irmão. Mas nada fica encoberto aos olhos do Senhor, irmãos. Nada, 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 nada. E aí ele mata Abel. E olha que interessante, assim que ele mata, o Senhor já aparece. A gente estava falando um pouco sobre na aula de sexta lá em casa, e é interessante o que o Mateus trouxe para nós, e nós vamos falar um pouquinho isso. E ele fala aqui, ó. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Quem foi que falou para vocês que vocês estavam nus? Onde está o teu irmão? Irmãos, Deus sabia ou não sabia o que tinha acontecido? Mas Ele quer que o homem o quê? Confesse. Deus vai empurrando o homem de tal maneira que não tem como um pecado ficar encoberto, irmão. Cedo ou tarde, esse pecado ele vem à tona. Porque o Espírito Santo te incomoda de tal jeito que você não consegue segurar. Você não consegue, ele vai te encurralando de tal jeito que você não consegue. E ele pergunta para ele, ele fala assim, onde está o teu irmão? Olha a sagacidade de Caim, irmãos. Olha do jeito que ele responde para Deus. O que ele fala aqui? Por acaso sou eu o cuidador, o tutor do meu irmão? Quem tem que cuidar de Abel é você. Eu não sou o cuidador dele. Mas quem é que há umas horas antes chamou Abel para ir para o campo? Olha a resposta que ele dá para Deus. Ô Senhor, por acaso sou eu que tenho que cuidar do meu irmão? Não é você? Sou eu que tenho que cuidar. Irmãos, não se familiariza muito isso daí com a sagacidade da serpente? Olha só, irmãos, como é que está permeando já a palavra do Senhor. Ela não era astuta? Caim aqui não está sendo astuto? Cara, sou eu por acaso o cuidador do meu irmão? Não é você que cuida de todas as coisas? Não é o Senhor que cuida de todas as coisas? Não sou eu que tenho que cuidar do meu irmão. Então disse Deus, que fizeste? Mais uma pergunta. O que fizeste? Aí ele fala aqui, que foi a pergunta da nossa irmã Gilmarinha, né? A voz do sangue do teu irmão clama a mim a terra. E é interessante, irmãos, que eu tô com o texto aqui em hebraico, e eu peguei essa parte aqui para mostrar para Gilmarinha, porque é muito interessante, irmãos, a tradução. E quando você vê, no hebraico, irmãos, o sangue aqui significa demerri. Demerri é literalmente o sangue, tá? E aqui está escrito, lógico, irmãos, tá transliterado, tá? Não é que eu sei ler hebraico ainda não, mas tá transliterado aqui, eu vou mostrar, vou ver se você entende. Tá aqui o hebraico aqui, mas tá transliterado.
tenho esse dom ainda não, tá? Tem que ser muito estudo, muito estudo. Isso porque ainda eles lêem ainda ao contrário da gente, tá? Eles lêem da direita para a esquerda, a gente é ao contrário, a gente lê da esquerda para a direita. Então já atrapalha muito a leitura aí. E aí ele fala assim, ó. Eu não vou falar para os irmãos não dar risada, mas o sangue significa demerre, né? Demerre. E aí Deus fala assim, literalmente ele está falando assim, ó. E disse, né? A voz do teu irmão clama a mim desde a terra. Desde a terra a voz do teu irmão está me clamando. E quando a gente vai procurar essa frase, irmãos, do hebraico, é o seguinte: a voz de Abel estava clamando por justiça, desde a terra, que é o sangue, o demerre, que ele fala, o demerre acarrim, né, o sangue do teu irmão. Ele está clamando desde a terra. Aqui na minha versão está falando a terra, né? Aqui está falando desde a terra, o sangue do teu irmão já está clamando a mim. E clamando por quê? Por justiça. Por justiça, porque Abel ele era justo, irmãos. E ele foi morto porque ele deu o seu melhor para Deus e o seu irmão não deu. E ele estava clamando por justiça. E aí Deus fala o que para ele? Olha, meu irmão, o sangue do teu irmão está clamando por justiça para mim desde a terra. É o sangue do inocente. Olha que interessante, irmãos. E aí o que ele pergunta? O que ele fala? A afirmação que Deus fala para Caim. És agora, pois o quê? Maldito sobre a terra. Eu estava ensinando para os meninos, essa palavra maldita até aqui só foi usada 3 vezes, irmãos. Os irmãos lembram? A primeira foi com quem? Com a serpente. Maldita és tu sobre todos os animais, não é isso? Segundo, o Adão não é maldito, mas a terra vai se tornar maldita por tua culpa. E terceiro, o que Deus fala para Caim? Maldito és tu, Caim. Maldito és tu agora. Porque aquela semente que está vindo germinada de Satanás desde lá do Éden, já está pregnada no seu coração. Agora você se tornou maldito. Agora você se tornou um maldito. E peraí, não vai acabar por aí não. Não vai acabar por aí não, porque eu não te falei lá atrás que o seu pecado vai ser contra ti? Agora vai vir a sua consequência. Agora vai vir a sua consequência. Pode falar, irmã. Pode pegar o microfone aí. Pode falar, irmã. Eu não entendi direito a resposta que você deu para a pergunta da Gil. Por que do sangue está clamando? Justiça. Qual é o significado? Justiça. Significa justiça, então. Porque assim, ó, o sangue... Deus quer dizer que Abel queria justiça. Isso, porque ele era justo. Entendi. Jesus não se fez justo por nós? O sangue dele não teve que ser derramado para nos dar a vida? Sim. Lógico que aqui está tipificando o quê? A divisão entre sementes e sementes, tá? Nós estamos... Essa é a linhagem que Moisés vai mostrar lá na frente. Assim, ó. Aí então... Toda essa parte que vai vir agora, que o Deus vai lançar, além dele ser amaldiçoado, ainda vai lançar coisas, é a justiça a Abel que Deus está fazendo. Porque ele se tornou maldito agora. Sim. Certo? Porque assim, vamos supor, Abel, ele deu o sacrifício melhor dele. Ele era inocente, era um homem puro. Ambos, receberam, porque os dois são irmãos, concorda? Então, tecnicamente, ambos receberam a mesma educação, concorda comigo? A mesma educação, né? A pergunta que a gente lança para o texto é o seguinte... Por que Caim lançou uma oferta melhor das primícias e por que Abel não ofereceu a primícia melhor? E se Abel ofereceu as primícias, por que ele sabia que tinha que ser as primícias? Estão conseguindo compreender ou não? É pergunta que a gente lança para o texto para a gente pegar a resposta, tá, irmãos? Isso é a função de nós estudantes, é lançar pergunta para o texto. Mas espera aí. Se Caim e Eva, se Caim e Abel eram irmãos e filhos de Adão e Eva, ambos receberam a mesma educação. Concordam comigo? Concordam ou não? Sim, né? A mesma educação, porque o pai ia ensinar igual para eles, não ia? Pergunta que a gente lança para o texto: por que Abel ele ofereceu a sua primícia? E se ele ofereceu a primícia, quem foi que ensinou ele? E por que Abel só pegou uns frutos do campo e não deu a sua primícia?
Estão entendendo? E é interessante porque Deus ainda é amoroso e Deus ele vai atrás do homem, modo assim dizer, tá, irmãos? Estou dizendo assim, Deus ele ama o que ele fez. E ele fala o que para Caim? Cara, se você não tivesse oferecido igual o seu irmão, a melhor pera, a melhor melancia, o melhor morango, eu também não teria aceito o melhor trigo. Eu também não teria aceito, cara. Você não foi doutrinado assim, de dar o melhor a mim? Mas é o seguinte, na hora que aconteceu isso, ele se transformou. Foi na hora, a Bíblia fala, foi na hora, ele já se irou. Na hora que não digo, irmãos, nós não sabemos, tá? Nós não estávamos lá. Moisés não estava lá. Só que nós sabemos por todo o Pentateuco que a oferta Deus recebia a oferta pelo fogo. Certo? Aqui a Bíblia não fala que lá em Abel que veio o fogo e consumiu. Mas dá a entender o quê? Que Deus ele recebeu a oferta de Abel. Porque ele fala que recebia a oferta. Então quer dizer, veio um fogo e consumiu. E na mesma hora de Caim não foi. E naquele mesmo momento, ó, plá. Ao invés de ele chegar e falar, cara, me ensina, Abel, a dar o melhor. O que é o melhor que você entendeu do pai que eu não consegui entender? Me ajuda. Não, na hora ele já se transformou. E aí ele vai e ele mata o irmão. E o sangue inocente do irmão dele derramou sobre a terra. E clama por justiça, porque Abel ele era um homem justo. Nós não vemos atrelado nenhuma coisa a Abel aqui. E é o seguinte, aí quando nós vemos aqui no hebraico, você viu que nós lemos aqui é o quê? Desde lá da terra, o sangue de Abel clama por justiça a mim. Eu preciso fazer algo, não vai ficar impune. Porque antes disso eu já te avisei que o pecado estava na tua porta e vai soar contra você mesmo. E aí ele começa, primeiro que é o pior de todos, é a maldição, irmãos. Ele se torna maldito de Deus. Maldito és tu, Caim. Maldita a serpente, maldita é a terra, e maldito é Caim. Satanás se torna maldito. A terra, se você ler Romanos, ela fala que até hoje ela geme e sofre com dor de parto, esperando o quê? O dia da redenção, para que ela possa ser liberta. Olha o que o pecado trouxe até para a natureza, irmãos. Então ela está sofrendo a mesma coisa que a gente está esperando a volta de Cristo. A natureza está a mesma coisa, mas mesmo sofrendo, ela não deixa de dar o seu fruto, porque é ordem de Deus. E até a natureza está sujeita sob as ordens de Deus. Fala aí, meu irmão Mateus. O Rafa, a Abel perguntou se o único homem maldito na Bíblia foi só Abel. Ou só Caim. Não, vai ver mais para frente ainda. Vai. Mais para frente vai ter ainda. Mais para frente vai ter maldito ainda. Olha aí eu de novo. Fala, irmão. Vamos aqui, irmãos. Vamos. É, Até o Ronaldo tá quieto, tá me estranhando, mano. aqui já essa resposta aí, você me explicando, que aí sim começa a justiça de Deus, me responde outra pergunta, mas também me deixa intrigada. Ó, vamos lá, peraí, primeiro, vou pegar a sua frase, tá? Ó, Assim, a justiça de Deus. A justiça de Deus. Ela começa lá atrás, lá no Éden, lá. Lembra que ele deu a justiça para ser. Isso, mas aí continua. Isso. Mas ele dando a justiça aqui também, Abel, me responde essa pergunta que eu vou fazer Pode agora, falar. mas também me deixa intrigada ainda com alguma questão. Pode falar. Que é, por que, no caso, que a justiça de Deus vem após a permissão? Ele permite, mas Abel não vai voltar mais. Ele já foi, e ele era fiel. Vamos lá, irmã, E respondo. o infiel fica. Respondo para você. Fica na terra, mas fica numa vida miserável, claro, vai pro inferno, claro, mas tipo, quem era bom, foi. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos lá. Primeiro de tudo, Deus não chegou e já culpou Caim. Ele faz uma pergunta. E ele fala assim, ó, o pecado está o quê? Na sua porta. E detalhe, o que você fizer vai ser contra você. Cabe você dominá-lo. Não. Abel sofreu antes. Abel sofreu antes. Ali Deus estava falando o quê? Cara, cabe a ti dominá-lo. Antes de matar o irmão. Não, antes de matar o irmão. Porque ele se ira. Não, vamos lá. Então, aí você está falando assim, por que Deus permitiu? Na realidade, quem fez foi o homem. Deus, pelo menos, o que Deus faz ali?
Então, irmã, é isso que eu estou falando. É assim, deixa eu tentar te explicar melhor. Quando Deus ele fala assim, ó, o pecado está na tua porta. Mas foi... Não, sim. Cristo foi justo, não foi? Não, peraí. Cristo foi justo, não foi? Ou não? Também? Mas nós respondemos depois, com certeza. Mas Cristo foi justo, tá? E esse justo morreu por mim. Esse justo morreu por mim, tá? Ele não precisava morrer, mas ele morreu. Abel não precisava morrer, mas ele morreu. Pode falar, Mateuzinho, pode falar. Peraí, tá? Que eu chego lá. Pode falar, meu irmão. Tudo é da permissão de Deus. A gente não consegue sondar os pensamentos de Deus. É impossível para o ser humano sondar os pensamentos. Assim, é que nem aquela pergunta que eu falei para a irmã, né? Todo estudante de teologia, a primeira vez que ele entra na sala, é unânime. Primeiro, da onde veio Deus? Cara, não compacta na mente do ser humano da onde veio Deus. Isso é loucura. Porque você pergunta assim, rapidinho, tá, Nigão? Mateus, perdão, irmãos, é força do hábito. Porque você pergunta assim, cara, como que do nada, primeiro que a gente não sabe nem o que é nada, mas do nada, Deus fez tudo. Cara, não sei, tipo, é loucura. Voltando ao que eu estou dizendo para a irmã, por que Deus, ele permitiu isso? Porque logo em seguida nós vamos ler que não ficou a história por aí, vai surgir outro também, tá entendendo? Deus, irmã, ele tem os seus propósitos, tá? A Bíblia fala o seguinte, que nada foge dos olhos do Senhor, nada. E tudo que Deus já fez, como eu posso dizer para a irmã, para não ficar ainda meio confuso. Para Deus existe tempo? Então ele não está no tempo, né? Pergunto para a irmã, Deus ele pode estar aqui hoje, não pode? Sim. Mas ele pode estar o ontem, ou não? Sim. Ele pode estar lá no futuro? Com certeza. Então vamos unir presença, obrigado, meu irmão. Então vamos lá, irmã. Deus, ele já traçou tudo no seu plano. Aí você fala, como assim? Então a gente é tudo robô? Não, porque ele está lá, mas ele também está aqui. Aí você fala, como? Não existe explicação, irmão. Mas você concorda que isso... Não existe. Isso que você concorda, assim, que... Pensando pela lógica, eu, Suzana, vou trazer para uma questão pessoal minha. Tá bom, irmão, fica à vontade. Vou colocar aqui uma questão pessoal minha. Pode falar. Que, assim, que sempre, desde o começo, porque aqui a gente está em Gênesis, desde o Isso. começo dos tempos... É isso aí. Teve essa questão de você, às vezes, se perguntar, Senhor, por que permite coisas por que permite o mal na terra? tão fiel? Na verdade, assim, por que com os bons? Aí a pessoa é fiel, segue, e a pessoa, às vezes, tem até uma morte ruim no cal, que é uma questão minha, pessoal, por exemplo, e aí fica assim, o Senhor permite isso para ensinar o próximo, e o que a coitada da pessoa que passou por isso tinha a ver com o próximo que está lá pecando, decidindo pecar. Isso enfraquece um pouco o ser miserável que nós somos, de continuar nessa busca incessável por ser fiel e santo. Porque é uma coisa que, tipo, eu posso ser e Deus pode permitir algo comigo para ensinar o próximo. Irmã, eu vou falar uma coisa para a irmã, para ficar assim... A coisa que mais me motiva e mais move o meu coração é que um inocente morreu em meu lugar. Ele pagou um preço por mim. Ele não precisava pagar, mas ele pagou. E mesmo ele pagando esse preço, ele falou assim, eu não vou te deixar sozinho. Eu vou estar contigo todo o tempo. Todo o tempo. Inocentes vão morrer, irmã, porque a luta do mal é contra o bem. Porque se todo mundo fosse mal, não existia justiça. Por isso que existe a justiça. Porque quando uma pessoa faz mal a outra, existe uma punição. E da onde veio isso? Desde Gênesis. As nossas leis, ela vem do decálogo, que é dos 10 mandamentos. Tudo que você entende de lei, quando você entra na primeira aula de direito, eles já vão falar que a lex, que é a lei, ela vem dos mandamentos de Deus. Então assim, Deus é injusto? Jamais. Porque ele está ensinando algo. Ele está ensinando o quê, Caim?
Era para você dominar. Mas você não dominou. Abel está aqui comigo já. Agora você vai sofrer as consequências. Cristo está dizendo o quê? Eu morri por você. Eu me entreguei por você. Mas se você, por N motivo, fala assim, cara, eu odeio a Cristo, eu não quero servir a Cristo, lá no julgamento ele vai falar, você está sendo condenada, não foi por mim, mas por você mesmo. Agora, se você está sendo salva, não foi por você, foi por mim. Porque eu morri por você, e não você por mim. Porque se a gente é justo, irmã, se nós tivéssemos justiça, Cristo não precisava vir morrer por nós. Porque a nossa própria justiça falava por nós mesmos. Isso me responde muito, porque assim, a minha dificuldade é lidar com a morte daquele que é fiel, que está ali, Deus permitindo aquela situação, mas porque Deus tem os propósitos deles. No caso, essa questão minha foi um problema que eu tive muito sério de aceitação da morte da minha mãe. Aí assim, a minha mãe era fiel, não acredito que eu, ser humana, miserável que sou, com a dor que senti humana, não queria que ela tivesse passado por tudo que ela passou por o próximo. Tipo, mas Deus já tinha passado por nós. Então, assim, consequentemente, isso vai acontecer até os fins dos tempos. Irmã, mas assim, eu tive muita dificuldade de aceitação. Mas assim, eu creio, o que me conforta é que ela foi para Deus, ela está salva porque ela era fiel. O que Cristo fala? Cristo fala assim, todo mundo falando dos mandamentos. Irmão, estou dando uma pausa aqui só para responder, mas não está fugindo da aula, tá? Depois posso participar? Pode, Fê. Ô, Fê, fica à vontade aí. Pode falar, irmão. Cadê o Fê? Não foi? Pode falar? Pode. Desculpa aí. Eu não foi arrebatado porque eu tô aqui ainda, pô. Desculpa interromper, porque eu vejo a minha visão em cima disso que a Suzana tá falando. Pode falar, irmão. É o seguinte, aqui a gente vê com os nossos olhos humanos, né? Ô, Fê, fala um pouquinho mais alto que tá baixo aqui. Perdão, deixa eu aumentar aqui o microfone. Tá, melhorou aí? Aí, tá bom. Tá bom, irmãos? Tá bom? Maravilha. Agora tá. Então, eu vejo essa questão que a irmã Suzana colocou aí, ela pontuou, como algo que a gente tem com a nossa visão humana, né? Que a gente acha que o bem do Senhor é para nós na terra. Mas se a gente analisar todo o contexto bíblico, principalmente lá em Salmo 116, o versículo 15, ele vai dizer assim, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Entendeu? Então Deus tem prazer com isso, porque estamos saindo do mundo de sofrimento e chegando para Deus, para viver a eternidade, né? E a gente enxerga como o bem de Deus, a gente viveu melhor aqui na terra, mas o bem de Deus para nós não é aqui, é a eternidade, né? Então eu vejo dessa maneira. Então por isso que eu acho que Abel, apesar dele ter ali sofrido golpes, ter sofrido ali uma dor para passar pela morte, mas o que esperou ele lá na eternidade é muito melhor, entendeu? Então, ele está bem melhor do que Caim. Isso aí, Fê. Deus abençoe, irmão. É participação, irmãos, é isso. E não só isso, lembrando os irmãos da ministração que foi falada domingo passado. Lembra de Lázaro? Foi um exemplo de amor, irmãos. Foi um exemplo de amor ali. Tá entendendo? Porque ali você vê, eu estava falando ali no fundo, você vê a humanidade de Cristo porque ele chorou. A Bíblia fala que quando ele vê Marta e Maria ali, o espírito dele se comoveu, ele não aguentou, ele chorou. Você vê ali um Jesus 100% humano. Ele não precisava chorar, mas ele vendo a dor do próximo, ele chorou. E ele chorou mais ainda, porque mesmo ele sabendo na divindade que ele ia ressuscitar, ele chorou porque Lázaro tinha morrido. 100% homem, 100% Deus. Ele foi homem, irmãos. Eu falo pelo seguinte, irmãos, a pior dor que existe é para uma pessoa que já perde alguém. E o ser humano, ele é tão pensamento dele mesmo, porque assim, você quer ver o que é amar o próximo? Quando eu ia terminar com isso. Perdão, irmãos. Quando os fariseus querem pegar Jesus a respeito das leis, eles perguntam, já que você é o Messias, é o mestre, fala-nos então as leis, os mandamentos. Jesus fala, os mandamentos é simples. Vocês que estão complicando, porque vocês estão usando o mandamento para vocês mesmos, e não para fazer justiça. E aí ele fala o quê? Primeiro de tudo, amarás a Deus sobre todas as coisas. Já é os 4 primeiros mandamentos a respeito de Deus.
idolatria, somente Ele, não dê a glória dele para ninguém, já é os 4 primeiros. Aí Jesus arremata falando o quê? E o segundo, grande, maior mandamento é o quê? Amar o teu próximo como a ti mesmo. É o restante dos outros 6. Quem ama não cobiça a mulher, quem ama não rouba, quem ama não... Simples. O que é o verdadeiro amor, irmãos? Eu vivo falando nas minhas ministrações. É você colocar a necessidade do outro acima da sua. Sua irmã, por que ela morreu por outro? Porque pelo amor que Cristo ensinou ela colocou a necessidade daquele superior a si mesma. Quero dar um exemplo bem claro. As mães que têm filho, ou os pais que têm filho, quantas vezes o Gessé, ou os filhos nossos que ficou internado, chegava para o Senhor e falava: Senhor, deixa eu no lugar dele. É ou não é? Deixa eu no lugar dele. Eu lembro do Fê, a gente passou um momento muito difícil com o Davi, quando ele estava, acho que é com meningite, né, Fê? E ele precisava tirar um líquido da espinha, e o Fê testemunhando aqui: deixa eu, Senhor, no lugar do meu filho. Isto é amor, irmãos. Mas é fácil falar quando é o nosso filho e quando é o nosso inimigo. Abel, ele era inocente, ele amava o seu irmão. E ele falou assim: eu vou para o campo com você, meu irmão. E ele nunca ia sonhar que era o último dia dele da vida. Mas ele sabia, igual o nosso irmão Fê falou, quem ele tinha crido. A mesma coisa, irmãos, eu vou falar para os irmãos, é a criança que tipo, Deus, se o Senhor permite amor, por que o Senhor permite que meu filho ou minha filha morra? Mas para o filho e a filha, ele vê a glória do Senhor, irmãos. Como para a mãe da nossa irmã, se ela chegar, irmãos, nós não sabemos disso, tá? Só estou falando Rafael, minha visão, deixo bem claro na live. Se os nossos irmãos em Cristo que morreram, se você chegasse e orasse para ele voltar, ele ia falar: fica quieta, você não sabe o que você está falando, me deixa aqui. Você está louco, você está orando para mim ressuscitar, cara, eu estou no paraíso já. Vocês estão loucos? E outra, presta atenção, vocês estão próximos também. Cara, é logo ali. O rico e Lázaro: Senhor, eu já estou aqui no abismo, por favor, avisa eles lá. Não, fiote, tem os profetas lá, ó. Tem os profetas lá, ó. Tá entendendo? Se eles não estão ouvindo nem Moisés, como que eles vão ouvir os profetas? Então assim, irmão, o que eu estou dizendo é o seguinte: Deus é injusto? Jamais. Jamais Deus é injusto. Porque lembra o que eu falei para os irmãos? Irmãos, é muito fácil pregar sobre amor, mas nós não podemos esquecer que Deus também é justo. Ele é justo. E a justiça é uma forma de amar. Porque se nós corrigimos os nossos irmãos e os nossos filhos, é porque Deus nos ama. E nós amamos. Por exemplo, a Duda. Se a Duda, ela vai sofrer uma correção. E é correção mesmo, irmão. Mas é porque eu odeio a minha filha? Negativo. Se Deus nos corrige, irmãos, é porque Ele nos ama. Deus foi injusto porque Caim matou Abel? De forma alguma. De forma alguma. Mas existe uma justiça aí. A justiça de Abel já foi feita. Salmos 119. Deus tem prazer na morte do justo. Nega não, filho. Vem para o braço do Pai. Nós vamos sentir isso também, irmãos. Não é isso que Paulo fala lá em 2 Timóteo? Lucas, escreve aí, ó. Eu já estou indo. Só que, ó, a coroa está me esperando. A coroa da vida. Eu lutei o bom combate. Completei a carreira e o quê? Agora eu tenho certo que a coroa de justiça estava esperando lá na glória. Paulo já estava vendo, irmãos. Paulo já estava vendo. Paulo foi degolado. Você fala: degolado não sofre muito, tá bom. Vamos voltar um pouquinho antes, vamos para Estevão. Pedra sobre pedra em cima do cara. Ele olha para o céu, ele vê aquele céu azulzinho como hoje, assim. Lindo. Aquele sol maravilhoso, o sangue quente descendo na testa dele, aqueles galos inchados. Ele olha e fala: olha só, galera. Estou vendo Jesus à destra do Pai. Blasfêmia, pedra nele. Pá, pá. Focado, irmãos. Focado na glória.
Daqui a pouco ele olha e fala assim: Senhor, não lhe impute a eles esse pecado, eles não sabem o que eles estão fazendo, a mesma coisa que ele aprendeu com Cristo lá atrás. Então, irmã, às vezes o nosso amor pelo próximo é egoísmo, porque às vezes uma forma de amar se torna egoísta. Então as pessoas que estão partindo, que nem eu estou com um caso muito sério com a minha avó, e eu estou sofrendo por isso também, porque ela que é minha mãe, ela que me criou. Pela carnalidade, jamais que eu quero que minha avó parte. Mas Deus está esperando ela. Ela foi uma serva de Deus. Então o meu espírito está, louvado seja Deus, Senhor, que essa serva seja recebida no céu, como a mãe da nossa irmã. Perdi o nome da mãe do... Meu Deus, deu branco, meu. A Simone, como o filhinho da nossa irmã Ivete, como a sua mãe, como todos que perderam entes queridos com Cristo. O nosso egoísmo é o quê? Não parte, o nosso vô é Vilásio. Ô Senhor, era tão bom ele aqui com a gente, mas Cristo foi o fio, já foi. Cadê o microfone? Pode falar no microfone, irmã. Solta o som. Então, Rafa, é porque nós seres humanos temos essa dificuldade de aceitar, né? Porque a gente não entende a vontade de Deus. E se entende quando é para o nosso benefício. Quando não é, a gente nunca vai entender. Não vai aceitar. Só que nós temos que trabalhar isso, né? De aceitar quando é o tempo dele. Eu falei aqui para a Gilmara. Eu perdi pai e mãe no mesmo ano, 8 meses de um para o outro, né? Mas louvado seja Deus que com o tempo eu fui trabalhando isso e eu já aceito. Hoje eu aceito, né? Mas não é fácil, é como a irmã ali falou. Não é fácil mesmo, né? Mas vamos trabalhar. Irmão, a entender isso, a vontade de Deus, seja no que for. Glória a Deus, glória a Deus. Né? Porque assim, irmã, o vínculo é muito forte. Pode falar, Ivetinha. A paz do Senhor, igreja. Amém. Quando o Senhor, eu estava buscando engravidar, eu fiquei 10 anos pedindo ao Senhor para que Ele me desse esse filho. Ele sabia o quanto eu desejava. E eu fiquei pedindo, e o Senhor, cada mês eu ficava naquela ansiedade, mas buscava no Senhor, e Ele vinha trabalhando em mim. Logo que eu conheci o Senhor Jesus, eu o aceitei de todo o coração. Mas eu tinha dificuldades em receber o Pai, por causa do meu convívio com meu pai. Mas falei ao Senhor, falei, me desculpa, porque eu via muitas pessoas, pai, paizinho, e eu não conseguia fazer isso. E então eu cheguei para Deus e falei, olha, não me leve a mal, não fique zangado comigo. Mas com Jesus eu consigo lidar, mas com o Senhor, para chamar desse jeito, eu não consigo. E sosseguei. Fui conhecendo ao Senhor, buscando, e comecei a pedir pelo meu filho. Fiquei 10 anos. Quando eu engravidei, eu busquei na palavra também, e o Senhor me deu a sunamita, que dali 1 ano ia ter o filho e tal. Eu falei, glória a Deus, eu quero. Aí quando ele chegou na parte assim, que na adolescência ele ia levar, eu falei, não, isso daqui não, isso eu não aceito. Aí ele falou que ia ressuscitar e tal, eu falei, tudo bem, mas mesmo assim eu não aceito. Mas sosseguei, e eu já estava grávida de 4 meses, e eu não sabia, e não dava para, porque eu já fiquei 8 meses, e não era gravidez. E aí dessa vez eu falei, Senhor, eu vou no médico e tal, e o Senhor ainda falou até o sexo, porque na ultrassom não consegui ver, só foi permitido ver, na última semana já deu ganhar, mas pelo Senhor até o sexo o Senhor falou. E aí o Senhor me deu o meu filho, feliz e tal, e aquilo eu esqueci. Mas 2 anos antes, eu passei uma batalha muito grande, porque me veio assim, algo ia acontecer ao meu filho e eu não sabia, mas aquela palavra eu tinha esquecido. Eu sabia que veio do Senhor, mas aquilo que o Senhor ia levar, tal, eu esqueci. Mas 2 anos antes do Senhor recolher meu filho, eu passei por uma batalha espiritual muito grande, que afetou até a minha mente. Mas e era em relação ao meu filho, eu sabia que algo ia acontecer, mas eu não sabia o quê. Fui fazendo tratamento psicológico e tudo. E aí veio a minha mãe a falecer em fevereiro de 2016, com 19 dias, o Senhor recolheu meu filho. No enterro da minha mãe, que a gente estava voltando, eu chorando, desesperada, o meu filho chegou e falou assim, mãe, fica bem porque você precisa estar bem para cuidar de mim até os 14, só que ele estava com 14 anos, aí ele se corrigiu, porque a gente sempre ficava corrigindo ele, porque ele vivia falando que ia partir
ali, com 14, com 15 anos, o pai dele repreendia tudo, né? Então ele ficava, fica calmo. E quando a gente ia estudar, eu e ele, à noite, que eu chegava e fazia ali a leitura da Bíblia junto com ele, buscando a presença do Senhor, para o Senhor abençoar a nossa família, ele sempre fazia perguntas em relação à glória, né? Eu falava, Rafa, não se preocupe com isso, você vai viver sua vida, eu e seu pai vamos primeiro, você não vai ficar sozinho. Ele, mas eu não quero, mãe, eu não quero vocês irem primeiro. Eu falava, não, Rafa, fique em paz. Aqui você vai crescer, vai ter seus filhos, tal, vai ter seus netos. Quando eu e seu pai for, nós já vamos estar velhinhos e seus filhos serão seus amigos e estarão aqui com você. E eu repreendia porque eu não queria. E ainda quando eu ia buscar a palavra junto com ele, eu falava, Espírito Santo esteja aqui, me ajude, porque eu queria que o Senhor, além de me ajudar a passar para ele o Senhor, eu não queria sair com dúvidas daquele momento e ficar com questões em relação a Deus. Então eu pedia para o Senhor vir ministrar nós dois. E o Senhor vinha. Aí quando ele estava dentro ainda do carro e eu chorando, ele falou, eu não entendo porque as pessoas oram tanto, falam tanto, e por que fica desse jeito agora? Na hora, o Espírito Santo falou comigo, confia quando você conversa comigo. E eu falei, realmente, o meu choro acabou. Com 19 dias, vem a notícia que o Senhor levou meu filho. Ali, eu só fiz assim, Jesus, me ajuda. Com tudo isso, o que aconteceu? Eu fui ressuscitada para o Senhor, porque hoje em dia eu conheço, e eu falo paizinho, amor, porque eu conheço esse imenso amor de Deus, eu consigo entender, entendeu? Porque o relacionamento que o Senhor fez eu viver com meu filho, me deu a entender como é Ele com o Senhor Jesus, e esse amor tão grande que Ele deu por nós, entendeu? Não foi em vão. É bom, parabéns, irmã, entendeu? Obrigado aí pela confiança, por esse testemunho maravilhoso. Irmãos, eu vou falar algo para vocês, tá? Como irmão em Cristo, não tem como a gente medir a dor de ninguém. Tipo assim, a Ivete perdeu o filho é mais importante. Dor não se mede, irmãos. Dor não se mede, tá? Como amor não se mede, como fé não se mede. Ninguém sabe o tamanho da fé que você tem no seu Deus. Por isso que eu falo para os irmãos, não deixa ninguém te julgar, você é mais que... Não existe. Porque ninguém mede a sua fé. Ninguém sabe a intimidade que você tem com o seu Deus. Ninguém sabe o tanto que você ama, porque amor não se mede. Porque eu posso amar de um jeito, como vocês, pode cada um amar de um jeito diferente. Tem pessoa que ama matando, como serial killer, sente prazer. Para ele aquilo é amor. Aqui, irmãos, obrigado, irmãos, pelos testemunhos. Deus seja louvado, porque todas as minhas aulas eu oro que o Espírito Santo direcione a aula. E é doloroso, porque aqui nós temos o primeiro homicídio, isso toca na parte da morte, irmãos. Porque Adão e Eva, eles ainda não tinham sofrido isso de morte física, porque era um filho. E ali ele mata ele. E aí, irmãos, obrigado, irmãos, é isso, é a luta, é o direcionamento de Deus. Porque no primeiro dia de aula, para aqueles que nos tiveram aqui, eu falei essa seguinte frase, eu falei, você lendo Gênesis, você vai conseguir entender por que o mundo é tão mal. Por que existe tanta ruindade no mundo. Porque hoje em dia o ser humano está cada dia mais longe de Deus. Só que nós conseguimos compreender isso na origem, que é Gênesis. Por que um casal perfeito por Deus, através de uma serpente, de um Satanás, que João intitula Satanás, fez todo este estrago? Por que Deus permitiu isso? Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus. E o melhor de tudo, Ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma humana, para sofrer o que eu e você sofremos. Ah, não sofreu? Pega o vídeo no YouTube da aula passada da pregação do nosso irmão Felipe. Vê lá. Ele se compadecendo de Maria, repito, e Marta, chorou. Ó, fica tranquilo, essa doença não é para morte. Há poucos versículos lá, eu só estou pegando as partes da pregação do nosso presbítero Felipe. Não é para morte. Ele sabia na divindade, mas quando ele viu o seu irmão chorando, ele não se aguentou. A parte da humanidade falou mais alto, irmãos. Ele se desabou em choro, porque ele era homem também. Ele sentiu o que nós estamos sentindo. E aí ele vem.
E não ia ficar impune, irmãos. Ele é justo. Pra gente, a hora está indo embora, ele é justo. Ele fala assim, ó, é o seguinte, agora você é maldito. Você se tornou maldito. Tá entendendo? E agora o que acontece? Além de você ser maldito, olha que interessante, o solo você vai plantar, mas ele não vai te dar mais força. Quer dizer, tudo aquilo que você plantar agora, não vai nascer. Você pode estar no... Igual o pastor é paranaense, né, pastor? O senhor é paranaense, ou é mineiro? Paulista, mas é... Quem? O senhor... Mas quanto tempo o senhor morou no Paraná, pastor? É quase paranaense, vamos pegar assim, na juventude. O Paraná é uma das terras mais férteis do Brasil, né? É uma terra que eles chamam terra roxa, né? Terra vermelha. Caim poderia ir lá, irmãos, chovendo no ciclo certinho, ele poderia plantar, não ia dar. Porque a palavra fala, não é o Rafael que está falando, a palavra fala o quê? Deus dando a sentença, começando a sentença para ele. O mais pesado de tudo foi maldito. Mas ainda ele vai falar, você vai plantar e ó, a terra não vai te dar mais força, quer dizer, você não vai conseguir comer mais. Tá? Você não vai. E detalhe, conseguir comer assim, irmãos, lógico que depois nós vamos ver que ele vai para um lado, e aí ele casa, e aí as pessoas vão ajudando, vão plantando, porque a maldição estava sobre ele. Lembrando os irmãos isso, tá? Sobre ele, certo? E aí ele fala o seguinte, e serás fugitivo por toda a terra. Olha aí, ó, para onde você for agora, Caim, você é fugitivo. Você é fugitivo. Vamos lá. Então, ele será fugitivo sobre a terra. Aí, irmãos, entra aquele jogo de mimimi, de batata quente, sabe? De empurrar. Entra aquela parte da fase de Nutelinha, vamos dizer, tá? Caim Nutelinha aqui. Aquele Caim raivoso, que matou, que falou, você que é dono do meu irmão, não sou eu. Aquele bravão, agora virou Nutella, quer ver? Presta atenção no texto. Eis que hoje me lanças fora da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Aí ele continua com mimimi, né? Eu vou pegar o 15, perdão, irmãos. Ele fala assim, o 13, perdão, que é o mais... A gente brinca de mimimi, que ele fala assim, ó. Que Jesus fala, né? Vai lavrar a terra. Então Caim disse, Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Opa, mas cadê aquele machão que há pouco tempo atrás estava falando para Deus? Por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Não é o Senhor que cuida de todas as coisas? O Senhor que tem que saber onde ele está, não é eu. Aí Deus falou, então beleza, eu não te avisei. Deus sempre avisa. Eu não te avisei que o seu pecado ia ser contra ti? Segura a bronca. Seja homem. Isso aqui não é nem um pingo do que eu estou falando para você. Está entendendo? Isso aqui não é grande não. E olha a desculpinha dele. Eu não posso suportá-lo. Eis que hoje, aí que eu entrei, eis que hoje me lanças fora da tua face, da tua terra, e da tua presença hei de me esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Senhor, então essa sentença pode acabar quando alguém encontrar comigo e me matar. Não é assim não, filho. Espera aí. Não terminei ainda. Só estou salivando. Você não foi o bravão lá atrás? Vamos lá. O Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matará Caim, será vingado o quê? E pôs nele o quê? Para que o quê? Opa, para que ninguém o ferisse do quê? De morte. De morte. Quem quer que o quê? Encontrasse. Irmãos, para com essa balela de internet que fala que a mancha que Deus deixou em Caim era na testa, era no braço, tipificando o 666. Se a Bíblia não fala, nós paramos. A Bíblia fala que Deus colocou uma marca em Caim, e que todos aqueles que vissem, reconheceriam o ato que ele fez. Se é na testa, no braço, no peito, no tórax, a Bíblia não fala. Se a Bíblia não fala, a gente para por aqui, certo?
pode imaginar várias coisas, mas cuidado, volta para o texto. Porque o texto fala que o próprio Deus só colocou a marca nele. Tem teólogos que falam até que o sangue de Caim soou como que queimadura. O sangue de Abel, perdão. Eu só estou falando os boatos da internet, para os irmãos, se for pesquisar, já sabe. Que o sangue de quando ele deu aquela cutelada, não sei como foi a morte, também a Bíblia não fala que ele matou, né? Aquele sangue que respingou de Abel ficou como tipo cicatrizes na marca, na pele de Caim. E aquele que olhava falava, vixe, lá, é sangue de Abel. Irmão, a Bíblia não fala, tá? Então assim, é uma marca e nós sabemos que é visível. Aonde? Não sei. E detalhe, era bem visível mesmo. Porque o povo que bateu o olho falava, vixe, ó o maldito de Deus aí, ó. Porque, irmão, é tipo fofoca. Aconteceu, o boato rolou solto. Deuteronômios 29 e 29. Para Deus. As reveladas é para nós, certo? Vamos lá. Aí o que acontece? Ele fez de mimimi. Ô Senhor, que pecado doloroso. É muito grande isso para mim que eu não posso suportar. E se alguém me ver e me matar? Fio, não é desse jeito não. O que você fez foi muito sério. Você não está brincando com qualquer pessoa. Então é o seguinte, vou te colocar uma marquinha. E essa pessoa que te matar, detalhe, irmão, nós vamos estudar nas próximas aulas. Vai ter um da descendência de Caim que vai duplicar essa aposta, tá? Ele vai falar, se Caim prometeu para Deus 7, para mim é 70 vezes mais, que é da linhagem do próprio Caim. Você vê como que ele vai duplicar o que Deus prometeu, tá bom? E aí ele fala, então retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao lado do Oriente, perdão, ao Oriente do Éden. Irmãos, aqui, muitos teólogos, até como meu professor, ele fala o quê? Que a presença do Senhor, ela ficava ali no Éden, tá? Porque ali no Éden é onde eles tinham a comunhão com Deus. Porque lembra que eu falei para os irmãos que tradição oral, né? Adão e Eva, ele foi passando para os filhos aquilo que Deus tinha feito. E de justiça, tá? Porque assim, irmãos, filhos, presta atenção, o papai estava no paraíso. Pelo papai e a mamãe desobedecer, nós tivemos que sofrer uma consequência. E agora nós estamos aqui, tá? Então o pai está explicando para você, explicando. E aí depois acontece tudo isso e Deus fala o seguinte, cara, você vai ser lançado na minha presença. E detalhe, o próprio Caim fala, cara, eu não vou conseguir nem mais entrar na tua presença. Houve uma divisão, irmãos. E aqui, depois de Caim e Abel, nós vamos ver a diferença entre sementes de diabo e sementes de Deus. Porque aqui nós não vemos vestígios de cobra, mas nós vemos vestígios de Satanás. Astúcia, certo? Ele foi astuto com Deus, lembra? Por acaso sou eu o tutor do meu irmão? É o Senhor que tem que saber do meu irmão, não sou eu. Raiva, ira, inveja, porque na hora o semblante dele caiu. E caiu por quê, sendo que o pai dele só ensinou as coisas boas? Por que o irmão Abel ofereceu coisa boa e Caim não ofereceu? O melhor, perdão, desculpa, irmão, a primícia. Os dois foram ensinados iguais. Só que um pegou os frutos que achou no campo, vamos assim dizer. Abel cuidou. Opa, olha essa ovelhinha perfeita, sem nenhum defeito. É essa que vai ser para o meu Deus. Só que Deus é amoroso, irmãos. Aí ele chega para Caim e fala, mas se você não tivesse feito igual o teu irmão, se trouxesse o melhor dessa terra, eu também não teria aceito. Porque muitos os ateus pegam muito essa passagem de Gênesis para falar que aqui é um Deus severo. Que é um Deus que não age com compaixão. Porque ele já sancionou a lei para Caim. Não. Primeiro ele pergunta, cara, ó, pecado está aí, ó. Pecado está aí. Não é isso? Aí você vê Jesus falando a mesma coisa, cara, eis que o pecado está o quê? A porta. A porta. Certo, irmãos? Aí só para finalizar rapidinho, que vai dar 11h30, eu vou falar aqui a descendência de Caim, tá? Vamos lá. Aí a gente remata, porque aí depois, a próxima aula é importante, irmão. Aí o Igor vai me ajudar. Lembra que eu falei para os irmãos? O programinha que eu fiz, irmãos, de sementes e sementes, ficou muito pequenininho, tá? Muito mesmo, no PDF. Aí o Igor, nós vamos tentar fazer um jeito maior para me entregar para os irmãos, tá? Para ficar mais fácil para os irmãos conseguirem, aí a gente vai lendo, tá bom? Mas vamos lá para a descendência de Caim, vamos lá.
E coabitou Caim com sua mulher. Ela concedeu a luz a que? A Enoque. Tem 2 Enoques na Bíblia, tá, irmãos? Fica de lição de casa também para os irmãos. Tem Enoque e Enoque, tá? Então vamos lá, Enoque. Caim edificou uma cidade. Ele chamou Enoque o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. Os nomes, Meujael, os nomes bons, né, irmãos? Meujael, a Metsuael. E Metsuael, a Lameque. Presta atenção nesse Lameque, tá, irmãos? Lameque, que vem dos Lamaquitas. E aí nós vamos para as brigas com Israel e vamos até aí, não tá? Vamos lá. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma Ada, o nome da outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado, certo? O nome de seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Ele disse Lameque a sua esposa, as suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me vós, mulheres, mulheres de Lameque, escutai ao passo que há dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, aí, irmão, nós estamos vendo as astúcias que vai, tá? Aonde o grau do ser humano, ele vai indo por maldade. Porque Caim ficou tão irado com Deus que ninguém aqui, em nenhum momento aqui, você fala do nome do Senhor. Porque ele se tornou maldito. Ele se tornou maldito, tá? E aí olha que interessante, eu vou terminar porque aí já é o pingo para a próxima aula, tá? Lembra da frase que Eva tinha falado com Caim? Vocês lembram disso? Ela falou essa frase com Abel. A melhor virtude de pai que tem 2, 3 filhos é que nenhum é igual ao outro. E quando você pensa, esse vai dar certo, às vezes é o outro que você nem sonhava. Eu, como só tenho uma, eu acho que vou ficar só nessa uma, eu não vou ter essa oportunidade de falar. Mas o nosso irmão Naldo aí, que está, graças a Deus, o nosso irmão Fê, os irmãos têm mais de um filho. Por exemplo, o nosso irmão Gessé, a Laurinha vai ser de um jeito e o Vinícius é de outro jeito. Tá entendendo? Sempre vai ter uma personalidade. Por exemplo, eu sempre vejo o pastor Ronaldo, não menosprezando os outros irmãos, lógico, todos são inteligentes, mas o João nasceu com um plus a mais. Não porque ele é mais que os outros, mas porque ele estudou mais que os outros. Estão entendendo? Não menosprezando, estou dizendo em base que, tipo, um filho é de um jeito, um filho vai ser mais... Que nem minha irmã, ela tem gêmeos da mesma... Como é que fala? Isso, que é igualzinho, né? É igualzinho. Uma é um pingo de mel, a outra é uma terrorista, velho. Tá entendendo? Então, assim, nasceram na mesma placenta, são igualzinha. Mas uma, filho, ela joga essas cadeiras lá pro alto. A outra é um amor de gente. Estão vendo? Quando Caim nasceu, lembra da promessa? A Eva falou o quê? Cara, é esse o descendente. Então, com o auxílio do Senhor, eu consegui um varão. Só que foi pingo errado. Porque Caim fez o que fez. Olha como é bom a gente comparar, irmão. Isso na teologia a gente chama de hermenêutica, tá? É fazer as comparações. 25, tá? Gênesis 4, 25. Tomou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome do quê? Porque disse ela o quê? Pode falar, irmãos. Olha que interessante. Deus com o auxílio do Senhor, eu consegui outro descendente. Será que esse agora vai? Pergunta para o texto. Lembra, irmãos? Eu estou ensinando. É isso que eu estou mostrando. Perguntas para o texto. Será que realmente era Sete que ia ser o bendito das promessas? Vamos lá. A Sete nasceu também a quem? Um filho que pôs o nome do quê? Enos, né? E o que aconteceu? Daí se começou o quê? Invocar o nome do Senhor. Opa!
Então a gente já tem duas coisas. Está vindo uma descendência que não está invocando o nome do Senhor, mas agora nasceu um que começou o quê? Invocar o nome do Senhor. Pergunto eu, se ele começou a invocar o nome do Senhor, Sete ensinou para Enos ou não ensinou? E quem ensinou para Sete? E por acaso Caim e Abel também não ensinou para ambos os filhos? Não foi por falta de instrução, irmãos. A gente não padece por falta de instrução, porque Deus não tem ninguém por inocente. A palavra é perfeita, irmãos. É perfeita. Não tem como. E a partir de Caim, a descendência de Caim e de Enos, Sete e Enos, porque dali vai começar a genealogia, que nós vamos ver depois, que vai casar em quem? Lá em Jesus Cristo. Lógico, calma, irmãos, eu tô dando um spoiler, tá? Mas nós vamos ver assim, passo por passo, viu? Por isso que eu falei para os irmãos, é importante a vinda dos irmãos, porque é uma aula contínua. Pode falar, irmã, perdão. O irmão colocou que a gente não erra por falta, né, de conhecimento. Mas o Senhor, ele diz para a gente que a gente erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, assim, a gente pode não errar quando a gente está buscando o conhecimento do secular. Né? Mas quando a gente deixa de buscar a verdade, o caminho e a vida que é Cristo, a gente se depara em diversas situações de erros. Porque tem coisas do secular que a gente tem como verdade, só que quando, à luz da palavra, a gente vê que não, a gente estava acreditando numa mentira como verdade. Por exemplo, as pessoas falam, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. O que a palavra diz? Acerca disso, na multidão dos conselhos, a sabedoria. É muito interessante, irmãos. Só porque que eu falo, vocês poderiam falar para mim, né? Ah, Rafa, já que Deus não tem ninguém por inocente, quando não existia a Bíblia escrita, como é que era o julgamento de Deus com essas pessoas? Aí Paulo vai falar o quê? Até a natureza revela a glória de Deus. Não tem como você falar que Deus não existe, porque a própria natureza revela. Estão entendendo, irmãos? Aí, ó, vocês estão... É isso que eu estou falando, irmãos, não adianta, não tem cerco, não tem de cerca para nós. Se nós somos condenados, é por nós mesmos. Mas se nós somos salvos, é pelo sangue de Cristo. Está entendendo? Porque a glória é dele. A glória é dele, porque foi ele que morreu por nós. Pode falar, pastor, que é a minha hora. Nós entendemos com esta aula que quando o Senhor Deus, antes que Caim cometesse o homicídio, o Senhor Deus fala para ele assim, olha, você, com as minhas palavras, né? Você está sendo tentado a fazer algo que pode lhe ser prejudicial, mas você pode resistir e não cometer. É que nem a palavra de Deus vai falar, não é? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao maligno e ele fugirá de vós. É exatamente isso que o Senhor Deus havia falado para Caim. Porém, ele não deu ouvido, ele não deu atenção, ele não observou o conselho de Deus e se deixou levar por aquilo que o inimigo havia semeado no seu coração. E olha as consequências que vieram depois. Então nós vamos ver depois, mais para frente, nas próximas aulas, o exemplo daquele que obedece a Deus, o exemplo daquele que ouve a Deus, como ele vai ser bênção para a sociedade. Enquanto que aquele que não ouve a Deus se torna um instrumento nas mãos do adversário para causar dano para aqueles que estão ao seu redor, assim como Caim e a sua descendência, aqueles que obedecem a Deus serão bênçãos para o meio onde ele está, porque através de Deus, pelo direcionamento de Deus, ele será bênção. Então nós vamos ver, como o irmão está dizendo na aula, nós temos duas sementes. Isso. E é claro, né? Se tem a semente, tem a árvore, e a árvore dará os seus frutos. Isso mesmo. Porque é muito claro, obrigado, pastor, rapidinho para me finalizar. Irmãos, depois de Caim e Abel, fica muito claro o que a gente chama na teologia de guerra santa. Vai ficar muito claro o quê? Que vai existir as sementes, as descendências de Satanás e as de Deus. Tá entendendo? Porque a partir de Sete e Enos foi quando começa a se invocar o nome do Senhor. E é muito interessante os irmãos pegar a genealogia que Lucas vai fazer.
Porque através dele nós vamos ver na próxima aula de Noé, nós vamos ver que Deus ele vai devastar com tudo. Aí você fala, então toda a descendência de Caim morreu. Vai ter um de Noé que vai ser maldito também. E assim vai vindo, irmãos. Aí você vai ver depois Esaú, e nós vamos estudando e vamos ver as tribos, os clãs que eles criaram. E vai ser sempre aqueles que vão se tornar inimigo do povo de Deus. Então sempre vai ser isso. E nós vamos ver até nas próprias 12 tribos, que o que era para ser o primeiro, ele não vai se tornar o primeiro. Vai ser um outro que vai se tornar primeiro, e desse outro vai vir quem? Jesus Cristo. Estão entendendo? Então sempre vai correr essas duas linhas. Sempre, irmão. Quando Cristo, já que eu já estou dando spoiler quase no final da minha aula, das últimas aulas, quando Satanás, o intuito de Satanás era sempre matar o descendente de qualquer um que tinha a promessa de Deus. Porque na cabeça de Satanás, já estou terminando, tá, irmã? Porque na cabeça de Satanás era o quê? O que nasceu é esse que vai pisar na minha cabeça. Então ele fez isso com Moisés. Foi ou não foi? Faraó não falou para matar todas as crianças abaixo de 2 anos? E não foi essa mesma lei que Herodes falou para Jesus com 2 anos também? Só que ele estava insistindo em qual era o descendente que iria esmagar a cabeça dele. Quando Cristo vem, e ele realmente é o Yeshua HaMashiach, o Messias, Jesus, o Messias, ele fala o quê? Matei Jesus. Foi história de carrochinha, conto da carrochinha, né? Carochinha. Consegui matar o Salvador. Só que nas passagens anteriores, principalmente em Oséias 6:2, fala o quê? Ao 3º dia ele vai ressurgir. Cristo ressurge. A sentença de Satanás ali está decretada. Pum, acabou. Agora é contagem regressiva para a sentença dele. Só que ele não para, porque agora já não é mais o descendente, e sim quem? Aqueles que vão habitar na vida eterna. Estão conseguindo compreender? Quando o Messias levanta, ressurge, a sentença de Satanás é declarada. Eu vou voltar e vai acabar tudo. Satanás já sabe o fim dele, porque o Messias já veio. Ele sabe que ele e os seus anjos já vão para o lago de enxofre lá, que queima eternamente. Só que agora a luta dele já não é mais com ele, que para ele acabou. Ele já não consegue exterminar a semente que iria vir. Agora ele vai ir contra quem? Os escolhidos de Deus. Muda a estratégia, mas isso a gente vai aprender mais para frente. Amém? Irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.